Oi, gente. Hoje nós iremos tratar sobre mais um capítulo. Nosso capítulo será o capítulo 2, as reformas religiosas e os estados absolutistas. Nesse capítulo, nós iremos mostrar as transformações que ocorreram no início da Idade Moderna, que vão alterar a organização social e política daquela época. Dessa forma, dentre as transformações que nós vamos verificar como a divisão da cristandade entre os católicos e os protestantes no início da Idade Moderna, e nós iremos falar também sobre a importância da burguesia financeira e mercantil para a manutenção da renda dos estados nacionais. E também nós iremos comentar um pouco sobre o fortalecimento e a centralização do poder nos estados absolutistas. Dessa forma, nossa aula será dividida em duas. Na primeira aula, nós iremos comentar um pouco a respeito, dessas reformas religiosas que vão alterar a forma como a cristandade ela vai ser bem diversificada a partir de então. Então, como é que era a Europa no antigo regime? No século XVI vai surgir uma nova organização social, que ela vai se desenvolver durante os estados modernos europeus, e ela vai se formar entre os séculos XIV e XV. Essa nova organização social, posteriormente, ela será conhecida como Antigo Regime. E esse antigo regime, ele é caracterizado por uma sociedade baseada na herança medieval, marcadas por privilégios da nobreza e também privilégios do alto clero. Que privilégios eram esses? A ocupação dos cargos, a ocupação de cargos importantes e a isenção de impostos. Dessa forma, o antigo regime, ele é caracterizado por três fatos. Primeiro, marcado pela herança medieval. Em segundo lugar, marcado por privilégios da nobreza e do alto clero. E essas duas, tanto a nobreza como o alto clero, eles acabavam ocupando cargos importantes, bem como a isenção de impostos. Nesse período, vai ocorrer também um período de inquietação religiosa. E esse período de inquietação religiosa vai acabar contribuindo para uma crise lá na Europa. Por quê? Durante esse período, vai ocorrer a devastação de várias regiões da Europa. E essa devastação vai ser resultado principalmente da guerra, da fome e da peste. Então, essa tríade, ela vai acabar contribuindo para essa crise europeia. E nesse período vai aumentar o quê? Vai aumentar a sensação de medo, devido a essas doenças, devido a guerras, e também a sensação de medo da morte e da ira de Deus. Dessa forma, as pessoas elas vão passar a se preocupar mais com questões de ordem religiosa e espiritual. Elas vão se preocupar com a salvação da alma. E essa salvação da alma, para eles, poderia ocorrer através do perdão, ou através da fé, através das indulgências e através da realização de boas obras, que eram as formas de conseguir o perdão e a salvação da alma. Para alcançar a salvação, os fiéis eles deveriam cumprir as práticas e os mandamentos, os sacramentos e também os ritos da Igreja Católica. Dessa forma, vai iniciar lá naquele período um período de crise moral do clero. Muitos cristãos, eles estavam desorientados e desamparados. Por quê? Porque eles acreditavam que a igreja ela estava mais preocupada com questões
políticas e temporais do que com questões religiosas. Então, muitos europeus, eles acabaram se afastando da Igreja Católica e eles procuravam novas formas de religiosidade. Então, com isso, acabou que aquelas pessoas que estavam se sentindo desorientadas e desamparadas pela Igreja Católica, elas vão sofrer influência de outras religiões, como o judaísmo, o islamismo e também em relação aos cultos tradicionais de origem germânica. Aqui nessa imagem, nós temos uma imagem que retrata a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Era a venda do perdão pelos pecados cometidos, e esse perdão ele era concedido pela Igreja Católica mediante pagamento. Então, essa prática ela foi bastante questionada naquela época. E foi por essa prática, por essa crise moral, que vai surgir a difusão de novas ideias e vai surgir essas reformas religiosas que vão fazer oposição à Igreja Católica. Então, dentro desse contexto de difusão de ideias, nós veremos que o século XVI, a Europa ela vai ser marcada por grandes transformações culturais, e essas transformações elas vão ser influenciadas pelo humanismo. O que era o humanismo? Era um movimento intelectual que ele vai promover o aprimoramento da ciência e dos valores humanos, por meio de quê? Por meio de obras clássicas da antiguidade greco-romana. Então, vários pensadores, eles vão promover novas ideias, como o quê? Como o racionalismo, que é a valorização da razão humana como o melhor meio de compreender o universo. Então, esses pensadores humanistas, eles vão deixar de lado, de certa forma, aquele conhecimento pautado simplesmente na religiosidade, e eles vão promover novas ideias baseadas no racionalismo, ou seja, valorização da razão humana. Então, essas ideias renascentistas de curiosidade e liberdade, elas vão estimular os europeus a inovar a sua mentalidade nos campos da política, da ciência, das artes e também da religião. E isso vai ocorrer porque o contato com outras culturas, ele vai contribuir para o aprimoramento dessas novas ideias, bem como para a difusão e valorização desses novos conhecimentos. Então, aqui nós vamos perceber que através dessas influências do humanismo e também essas novas ideias baseadas no racionalismo, vamos perceber uma alteração na forma de reproduzir a arte. Vejam aqui, uma obra medieval, que era basicamente religiosa, ele não tinha tanto aquele conceito da obra renascentista, que ela tentava reproduzir a beleza conforme a arte greco-romana. Então, a arte medieval foi essencialmente religiosa, enquanto a arte renascentista já demonstra a introdução de novos temas relacionados com o homem. Então, nessa obra, a gente já vê também características racionalistas, características humanistas e renascentistas. Então, nesse período, vai surgir o quê? Vai surgir as reformas religiosas. O que será essas reformas religiosas? As reformas religiosas é uma série de mudanças que vão refletir na religião e vão provocar uma série de movimentos que visavam o quê? Essas reformas religiosas, elas tinham o intuito de promover uma reforma na Igreja Católica. Essas reformas, elas são fundamentais para a configuração da Europa moderna. E as reformas religiosas mais importantes, elas vão ocorrer na Alemanha, elas vão ocorrer na Suíça, na França e na Inglaterra. Então, dentro desse contexto, vai surgir o quê? Vai surgir
a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é uma revolução religiosa que vai ocorrer no início da Idade Moderna, no século XVI, e vai acabar quebrando aquela unidade cristã da Europa Ocidental. Por quê? Porque antes só existia a Igreja Católica, o cristianismo. A partir de então, vai surgir novas concepções religiosas. Então, dentro desse aspecto, que fatores vão contribuir para essa reforma religiosa? Dentre os fatores, nós podemos citar a influência do renascimento cultural, os abusos e a imoralidade do clero da Igreja Católica, a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas, a formação das monarquias nacionais e o surgimento do capitalismo. Então, veja só, esses são os fatores que vão contribuir para o surgimento dessas reformas religiosas. Então, percebam que essa reforma religiosa, a reforma protestante, ela está atrelada aos abusos da Igreja Católica, à imoralidade, à venda de indulgência e à venda de relíquia sagrada, aquela venda de um pedacinho do céu, a venda da coroa de Cristo, a venda da água que Jesus bebeu. Então, tudo isso vai acabar fazendo com que eles contestem o poder da Igreja Católica e façam surgir outros movimentos religiosos. Então, daí, nós iremos comentar um pouco sobre a primeira reforma, que vai ser a reforma de Lutero. A reforma de Lutero, ela foi o primeiro movimento da reforma, e ela vai ser liderada por meio de Martinho Lutero lá na Alemanha. Lutero, ele formulou um documento que é considerado o marco inicial da reforma protestante, que será as 95 teses. E nessas 95 teses, Lutero ele condenava principalmente a venda de indulgências realizadas pela Igreja Católica. Lutero ele baseava sua doutrina na ideia de justificação pela fé, ou seja, a salvação cristã ela dependia da crença das pessoas em Deus e não da venda de relíquias sagradas ou da venda de indulgências. Então, a salvação para Lutero dependia da crença das pessoas em Deus e não na realização de rituais religiosos. Para ele, somente a Bíblia poderia revelar a vontade de Deus. Outro elemento da doutrina é o sacerdócio universal, que ele colocava que todos os fiéis seriam sacerdotes, eliminando as diferenças entre leigos e sacerdotes. O que ele quer dizer é isso? Que ele quer colocar que qualquer pessoa ela é capaz de interpretar a Bíblia. Por esse motivo que a sua doutrina é fundamentada nesse sacerdócio universal. E ele desejava também a eliminação de toda e qualquer autoridade do Papa e da Igreja. Daí, o que vai acontecer nesse período? Diante dessas novas ideias e das ideias de Lutero, vai iniciar a Guerra dos Camponeses, porque eles vão ver nas ideias de Lutero uma forma de quê? Uma forma de modificar a sua realidade social. Então, a Guerra dos Camponeses ela vai ser uma das consequências da reforma protestante. Esse movimento ele vai ser estimulado pelas palavras de Lutero contra a Igreja Católica. Por quê? Porque naquele período a Igreja Católica ela era uma das instituições mais poderosas que detinha as maiores riquezas e a maior quantidade de terras. Então, os camponeses iniciaram uma série de levantes contra o clero e a nobreza e lutavam por melhores condições de vida e a restituição dos direitos que haviam sido abolidos. Então, essa revolta, ela chegou até mesmo a saquear e a queimar castelos, igrejas e mosteiros. Então, inicialmente,
essa reforma de Lutero, ela ganha uma proporção muito grande. E essa revolta dos camponeses, ela acaba sendo brutalmente reprimida pelos nobres e por as autoridades estatais. Outro movimento importante desse período vai ser o calvinismo. O calvinismo, ela foi um movimento iniciado pelo francês João Calvino no século XVI. A doutrina calvinista, ela vai se caracterizar na crença da predestinação. O que é essa crença na predestinação? Ele colocava que a salvação ou a condenação humana, ela seria determinada por Deus, decisão em que o ser humano não poderia intervir. Então, isso vai servir, esse pensamento vai servir principalmente para a burguesia, para a igreja, para os poderosos, porque ele vai colocar, tipo assim, as pessoas, elas nasceram camponesas, elas não têm condições porque Deus quis, então não adianta ela se rebelar contra essa situação, porque isso é uma determinação de Deus. Por esse motivo, a sua crença, ela é baseada em quê? Na predestinação. A salvação, a condenação, ela seria determinada por Deus. Daí, quem tivesse fé deveria estar certo de sua salvação, pois uma vez adquirida, não perderia mais. A única fonte de fé é a Bíblia, mas a interpretada por Calvino. Daí já surge uma diferença entre Calvino e Lutero, porque Lutero ele colocava o sacerdócio universal como parte da sua doutrina, onde qualquer pessoa é capaz de interpretar a Bíblia. Já não, já o Calvino ele coloca o seguinte, que a única fonte de fé é a Bíblia, mas a Bíblia interpretada por Calvino. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho. Ele abençoava o lucro e os ganhos provenientes do comércio, se não fossem exagerados. Então, essa doutrina calvinista, ela acaba servindo principalmente aos anseios da burguesia. O lucro capitalista era bem visto, diferente lá da Igreja Católica, que condenava o lucro. Calvino impôs uma educação cristã desde a infância até a universidade. O Estado era absorvido pela Igreja Calvinista. A terceira, uma das mais importantes que teve também, vai ser a Igreja Anglicana, que vai ser um movimento reformista que vai ocorrer lá na Inglaterra e vai ser comandada pelo próprio rei. O rei Henrique VIII, ele pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, para se casar com a dama de corte Ana Bolena, que estava grávida dele. O que acontece? O Papa não aceitou que essa anulação fosse feita. Como a anulação ela não foi feita, o rei ele acabou tomando medidas radicais. O rei tomou medidas que restringiu a influência de Roma e do papado na Inglaterra. Essas medidas elas também foram motivadas por interesse da coroa inglesa em se apoderar das terras e das riquezas da igreja. Então, ele usou o útil ao agradável. Ele se aproveitou das reformas que estavam ocorrendo naquele período e ele acabou, mediante essa reforma, uma forma de quê? Uma forma de limitar o poder da igreja e do papa dentro da Inglaterra e tomar as riquezas e as terras da Igreja Católica. E se casar ele anulou o casamento dele, se casou com Catarina, ele acabou se casando com Ana Bolena. Ele anulou o casamento com a Catarina e se casou novamente com Ana Bolena. As principais reformas nós temos aqui Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Martinho Lutero, 1517, insurgiu-se contra a venda de indulgência, afixou as 95 teses que criticavam as ações do clero e pregava a teoria da justificação pela fé e o sacerdócio universal. Traduziu a Bíblia para o alemão para que todos tivessem acesso à palavra de Deus.
e deu origem ao luteranismo. João Calvino pregava a predestinação absoluta, o estímulo ao trabalho, a legitimação do lucro e condenava o desperdício. A propriedade econômica é sinal de salvação e deu origem ao calvinismo. Henrique VIII pretexto de romper com o Papa em virtude da recusa da Igreja Católica em anular seu casamento com Catarina de Aragão, para casar-se com Ana Bolena. Com isso, ele institui a Igreja Anglicana e toma as terras e as riquezas da Igreja. Isso vai ser bastante aprovado pela burguesia, que também queria aumentar o seu poder. Outros movimentos que teremos, esses grupos eles se destacaram pelo radicalismo de suas crenças. Nós temos o ziglianismo, que era concedida por Ulrich Zwingli, que é a negação de muitos rituais católicos, como culto às imagens, celebração da missa. Ele defendia que a Bíblia era a única portadora da salvação de fé. E o anabatismo, que é liderado por Conrad Grebel. Não aceitava que o batismo fosse feito em crianças, pois só os adultos poderiam decidir sobre sua religiosidade. As atitudes dos seus membros eram pautadas na religião. Os anabatistas foram duramente perseguidos, mas seus ensinamentos influenciaram outros grupos que deram origem a outras correntes de pensamento. E para combater todas essas reformas, o que a Igreja ela vai instituir? A Igreja Católica ela vai instituir a Contra-Reforma. O que vem a ser a Contra-Reforma? A Contra-Reforma ela é um movimento de reação às críticas que a Igreja vinha sofrendo de grupos protestantes, ou seja, foi uma reação da Igreja Católica à reforma protestante. Os chefes da Igreja Católica eles buscaram definir as diretrizes da doutrina católica e para ter um embate em relação contra essas ideias protestantes. Então, os chefes da Igreja Católica buscavam definir a doutrina católica e estabelecer diretrizes para o combate contra as ideias que consideravam heréticas, como que ideias eram consideradas heréticas? O humanismo, o protestantismo, o cristão, o paganismo, o protestantismo cristão, viu, gente? Essas novas correntes religiosas, elas vão ser perseguidas pela Igreja Católica e o paganismo. Então, a reforma, a Contra-Reforma, ela vai fazer o quê? Uma renovação doutrinária, ela vai definir as bases da Contra-Reforma. E isso vai acontecer no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele vai reafirmar os dogmas católicos e ele vai definir de forma expressa as posturas e doutrinas a serem adotadas pelos católicos. Somente os clérigos da Igreja Católica poderiam interpretar o verdadeiro significado da doutrina cristã. O que ele colocava? Que a interpretação pessoal da Bíblia ela estava ligada ao paganismo. Então, somente os membros da Igreja poderiam fazer essa interpretação. A Contra-Reforma ela acaba por, já que era uma prática tão questionada e criticada, a Contra-Reforma ela proibiu a venda de indulgências pela Igreja Católica, e todos aqueles que fizessem, eles deveriam ser punidos. As principais iniciativas da Contra-Reforma foram a convocação do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus, o Index, que era uma lista de livros que eram proibidos, as pessoas não poderiam ter acesso a esses livros, e a intensificação das atividades do Tribunal da Inquisição, que seriam condenados na Inquisição todos aqueles que eram considerados hereges, ou seja, aqueles que iam contra os valores e os dogmas da Igreja Católica. Dentro dessa reforma vai surgir um novo movimento,
que vai ser a arte barroca. Durante a Contra-Reforma, vai predominar na Europa o estilo barroco, que é um estilo artístico, e esse estilo artístico ele vai influenciar a música, a pintura, a escultura, a arquitetura. Então, eles vão lá, a Contra-Reforma ela vai utilizar a arte barroca como instrumento de propagação de seus valores e a manifestação do seu poder. Quais são as características do barroco? Nas suas obras, ela demonstra movimento, sinuosidade, exagero, teatralidade, suntuosidade e dramaticidade. A Igreja Católica ela encontrou no Barroco uma forma de sensibilizar as pessoas. Esse estilo ele tinha forte apelo emocional e fortalecia a espiritualidade. O Barroco ele foi marcado pela dualidade da razão e fé, o equilíbrio e a instabilidade, o exagero e o comedimento, e a luz e a sombra, ou seja, é um estilo que sempre tem uma oposição, é marcado pela dualidade, a oposição entre a luz e a sombra, entre a razão e a fé. Então, depois de estudarmos essa reforma protestante, as reformas religiosas, a Contra-Reforma, nós vamos ver que vai ocorrer perseguições religiosas. Isso vai ocorrer no século XVI e XVII. Os europeus eles vão conviver com a intolerância religiosa, onde um não vai aceitar a doutrina do outro. Então, vai ser bastante comum perseguição aos hereges e aos pagãos. A Igreja Católica, em 1542, ela vai criar o Tribunal do Santo Ofício, que vai investigar, perseguir, ela vai punir todos os suspeitos de heresia. Ou seja, ela vai punir todos os suspeitos de irem contra os dogmas e diretrizes da Igreja Católica. Dessa forma, quem será os principais punidos será a igreja, principalmente as mulheres. As mulheres vão ser tidas como bruxas e feiticeiras. Mulheres, por quê? Porque elas conheciam os cultos tradicionais, as técnicas medicinais e terapêuticas, bem como atuavam como parteiras e curandeiras e conselheiras. Devido a essa característica, o que vai acontecer? As mulheres de várias aldeias, elas vão ser jogadas na fogueira, porque elas vão ser acusadas de serem bruxas e feiticeiras, por elas deterem esse conhecimento. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, nesse tema, reformas religiosas, onde nós vimos que essas reformas, elas surgiram para transformar a forma como a vida social e política estava organizada, e ela trouxe também uma transformação na religiosidade, ou seja, ela criou uma divisão entre os católicos e os protestantes, e ela trouxe vários dogmas, onde vai ser bastante utilizado pelos estados nacionais e utilizado pelo absolutismo, que vai ser o tema da nossa próxima aula.